Quem não funciona, o sistema tem que expelir sem dor. Tchau, fora. Só quem funciona fica. Você planta e você colhe. Nada está garantido na vida. É um pilar Não basta fundamental. ser, tem que parecer. Exato, exatamente. Se Então, você ajuda só muita gente. for um bom profissional e não parecer para os terceiros, para quem vai utilizar do seu serviço, para quem vai analisar se deve ou não trabalhar com você, a divulgação é tudo. Em 98, eu me desentendi com meu sócio, saí fora e fundei o Grupo Nil. O Grupo Nil acabou se constituindo de 7 empresas, etc. Foi crescendo. Em 2002 já era líder de mercado. Em 2015 eu vendi e pensei assim, o que eu vou fazer, né? Porque eu não vou parar. A idade vem e você tem que pensar assim, bom, eu tô líquido, eu tô bem, eu poderia parar de trabalhar? Poderia. Mas o que seriam das férias se você só trabalhar? E o que seria o trabalho se eu tivesse férias? Você quer morrer em casa. Minha mulher falou, se você ficar em casa, nós vamos separar, né? Eu não vou te aguentar aqui em casa. Imagina ninguém que trabalha mais que você, cara. Não, pode deixar. Sabe por quê? Eu falei isso outro dia e vou repetir. O poder está na agenda vazia, não na agenda cheia. Eu tive agenda cheia por 38 anos seguidos, das 9 da manhã às 9 da noite, enlouquecidamente escravo de uma agenda. Reunião atrás de reunião, etc. Hoje eu escolho as reuniões onde eu sou mais efetivo, onde eu posso render melhor. Eu sou hoje presidente do conselho de 8 negócios que eu entrei. 8, não foram 1, foram 8. Essa sua visão de mundo é porque ela é hoje ou você teria feito diferente? Não teria feito diferente. Teria feito. Naquela época eu precisava ser. O executivo empresário hoje que está envolvido na operação tem que dar vida pela operação. Eu não conheço outro jeito. Garanto que você está aqui 20 horas por dia, se pudesse. Não, cara, será que eu era tão louco pelo meu negócio que eu pensava, nossa, já é sexta-feira. E amanhã, amanhã é segunda. Juro por Deus, adorava estar com a minha família, adorava tudo que eu fazia, mas eu não via a hora de voltar para fazer coisa acontecer. Enlouquecido pelo negócio. Não consigo ver de outro jeito, né? Amar o que você faz, né? Paixão pelo negócio. Não tem outro segredo. E uma coisa que eu aprendi é que não necessariamente você precisa amar alguma coisa. Você pode aprender a amar alguma coisa que faz sentido para você. Tudo pode acontecer na hora certa, né? E aí eu pensava, o que eu vou fazer? Eu vou parar? É que nem andar de bicicleta, você vai de idade. Você parar de pedalar, você cai. Então, a velhice vai vir para quem não produz, para quem não se sente útil, né? A demência vem para quem não usa o cérebro, entendeu? Então, eu não vou parar. Eu acho que eu tenho muito a dar. E outra coisa, hoje em dia, os 60 são os antigos 40, né? Total. Mudou totalmente, né? Com a medicina, com tudo, com a estética, com tudo que você pode fazer hoje. Eu sempre fui muito cuidadoso, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga, não fiz nada, nem álcool, nunca nem cerveja. Caramba. Eu sempre tive a teoria seguinte, você planta e você colhe. O jovem consegue se arrebentar inteiro botando um monte de porcaria pra dentro do corpo, porque não vai sentir agora porque o corpo aguenta. E depois, vai jogando isso no tempo e vai depois precisar do seu corpo. Você vê o que aconteceu. Pra quem fumou, pra quem usou droga, pra quem usou álcool em excesso. A gente só tem um controle da nossa saúde, é o que a gente faz com ela. É a alimentação que você faz, é o que você come, é o que você põe pra dentro do teu corpo. Você que decide. É um livre-arbítrio pra você botar o que você quiser dentro do corpo. 67 anos, tá? Tenho 70. Você tem 47, não é possível. E eu sou casado com uma mulher de 34 e tenho o meu quinto Alta filho. performance. Minha quinta filhinha tem 2 anos. Então você imagina, eu falo, eu quero ver ela, eu quero entrar com ela no casamento dela. Quando ela tiver pelo menos uns 30, né? Espero que ela não case mais cedo. Significa que eu preciso viver mais 28 saudável, pra entrar andando e não cadeira de roda. Não. Eu vou me motivando sempre com as metas que eu vou colocando na minha frente parabéns, do que eu cara. quero fazer. Nada está garantido na vida, tá? Eu não estou isento de ter as coisas. Eu estou minimizando o risco. É a mesma coisa. Se você for com todo o respeito e carinho que eu tive por um jornalista maravilhoso chamado Ricardo Boechat, eu não teria morrido naquele helicóptero. Posso morrer em outro? Sabe qual é a chance de eu entrar numa maracutaia daquele helicóptero? Cara, eu sou 40 assim. anos de idade. Primeiro que eu só vou andar de biturbina, essa segundo que moral só vou pro andar de Lucas. equipamento novo. Ele não se preocupou com isso, entendeu? E é uma pena, e perdemos um cara maravilhoso. Você pode minimizar risco na tua vida. Você minimiza, você faz as coisas direito, entendeu? Sim. Agora, o risco todos temos, mas eu garanto que eu tenho um risco menor. Eu gostava muito de andar de moto porque eu chegava muito rápido nos lugares. E aí eu caí um dia de moto. E aí eu falei, eu caí não foi nem culpa minha. E aí eu parei de andar de moto. Então tem certas coisas que na vida eu não faço mais. Por Provavelmente nós estamos conversando hoje aqui porque você fez isso. Talvez você não estivesse mais aqui. Exato. Acidente de Sem moto só cinto precisa no de um, banco de não trás. precisa de dois. Ou Exato. pra ficar tetraplégico, ou pra morrer, ou pra acabar com a vida. E aí tem certas coisas, por exemplo, andar sem cinto no banco de trás, né? É fazer essas coisas que são se expor ao risco da ruína. Então, cara, eu não me exponho ao risco da ruína. Pra quê? Não tem porquê, né? Não tem necessidade. upside. Não precisa ser uma suficiente, paranoia, né? mas é sempre saudável Sim, você sim. imaginar que você está minimizando o risco. E eu acredito muito em energia, acredito muito na troca de energia. Aqui tem uma energia nessa sala, sabe? Tem energia com as pessoas, tem troca, tem força. Eu acho que nessas coisas eu acredito bastante, né? E, sei lá, no universo, essas coisas meio inexplicáveis. Mas sou muito mais pro lado da ciência. A energia é uma coisa muito poderosa, positiva ou negativa, né? Eu não deixo a negativa me contaminar. Tento sempre emanar aquela energia positiva, o pensamento positivo. Adoro essas coisas, estudo sobre pensamento positivo, a força da mente humana, a força que a gente tem, né, de mover os obstáculos, etc. Mas eu não fico pedindo pra alguém, entendeu? Tento fazer isso do meu jeito. Tem reza, não tem religião pra mim, né? Tem acreditar nas pessoas, nas relações, né, na forma de
atuar na decência, no ajuda ao próximo. Tem uma série de coisas que você não precisa da religião para fazer. Pode fazer do teu jeito, entendeu? Eu acredito muito nisso. Eu era uma pessoa com mentalidade de dono, né? E isso mudou. E hoje em dia o que funciona é o partner. É o cara que pensa na parceria, na divisão da riqueza gerada pelas pessoas da empresa, com elas mesmas. Você não consegue, por mais que você tenha talento, que você tem de sobra, Thiago, fazer isso que você fez aqui sozinho. Você tem que dividir isso. E na divisão, a delegação é talvez uma das facetas mais complexas do empresário bem-sucedido. Porque ele acha que ele sabe tudo do jeito dele, tudo tem que ser do jeito que ele faria. E eu fui muito assim, fui muito control freak. Eu sempre achava que tudo tinha que ser do jeito que eu queria fazer e que os outros nunca iam fazer tão bem quanto eu faria. A partir do momento que eu consegui não pensar mais assim, principalmente num negócio que eu vendi um intangível chamado ideia, tem coisa mais intangível que isso. Não era uma fábrica de salsicha que entra o porco e sai só. Era uma fábrica de ideia. E a ideia é que nem gato, não cachorro, né? Ela vem quando ela quer, não quando você chama. E aí é difícil você. Como é que você remunera essas pessoas? Como você estimula? Como você atrai, retém talento dentro do teu negócio? Que é quem vai fazer acontecer. Eu, como bom líder, não precisava fazer mais do que isso. Atrair os talentos, motivar os talentos e reter eles na empresa. Fazer eles terem uma vida longa no negócio e não ficarem pulando de galho em galho, né? Que não é o que eu queria. Esse é o único jeito de você fazer isso, é você dar uma participação para os caras. A empresa tem que valorizar meritocraticamente quem realmente produz e faz ela ter fora de série. Os outros, você pode ter pessoas que tem que estar lá porque tem que carregar o piano do dia a dia, mas os que superam e os que são fora de série você não pode perder. E aí, quem não funciona, o sistema tem que expelir sem dor. Tchau, fora. Só quem funciona fica. Como que você consegue isso? Com avaliação de desempenho, com acompanhamento muito próximo, olhando, observando, né? Tem vários layers da empresa, tem esse tipo de sensação de quem realmente funciona. Não é com o coração que se administra, é com eficiência que se administra. A primeira coisa que eu fiz, eu era fanático pelo mercado financeiro. Eu me considero investidor profissional no sentido que eu entendia bastante de como funcionava, porque eu já tinha um recurso interessante para aplicar. E eu falei, bom, agora eu não sou mais... Tinha uma graninha. Não tenho mais empresa dando dividendo, eu vou virar rentista, então agora eu preciso entender onde eu vou botar esse dinheiro. E outra, é o perfil, né? É o que eu falo para os meus clientes nas nossas empresas. Cada um escolhe seu risco e depende o risco da idade que você está. Você produz dinheiro ainda, ou você já é a fase de manter capital, a fase de criar capital, você vai decidir. E eu decidi na época, falei, eu vou investir parte do meu dinheiro, que o perfil do investidor tem que ser muito bem avaliado para o risco que ele quer correr. Eu sou um pouco mais agressivo do que deveria para minha idade, né? Que eu já estou na fase de manutenção de capital e tenho pouco tempo para refazer. Quando eu falo que um cara de 30 anos pode ser mais agressivo e investir mais na bolsa... Mas quando chega no seu patamar, Justo, isso daí muda um pouco, né? Não pense que muda, porque os caras fazem besteira, entendeu? Então, por exemplo, eu não alavanco, isso é uma coisa que está fora do meu repertório. Não corro risco desnecessário. Então, obviamente que nesse momento todos os ativos perderam muito valor no mundo todo, porque tivemos a tempestade perfeita de emendar numa Covid uma guerra na Ucrânia. Quando tem um impacto desse tamanho que você vê como investidor onde você tem que se proteger, né? O que você tem que fazer. Quem mais tomou prejuízo nesse momento era os que estavam mais expostos. Eu, como investidor, sempre penso assim, como equilibrar as coisas. Então eu chamo o pessoal, no meu caso, da minha própria empresa, que faz essa gestão para as pessoas, e analiso caso a caso e peço uma sugestão. Por mais que eu me ache investidor profissional, eu peço para os meus CIO, né, uma sugestão de perfil de portfólio, onde a gente tem um equilíbrio. Porque se você tem equilíbrio, nem tudo vai cair ao mesmo tempo. Tem coisa. Então, quando a renda fixa está bem, a renda variável está sofrendo, e vice-versa. E aí você tem, então private equity, é mais longo prazo, depende muito mais do desempenho da empresa, não tem tanto a ver com o mercado. Tem, porque a empresa também se impacta, mas é uma coisa mais diluída. Então você tem uma forma de olhar um portfólio, eu sempre faço isso, de forma equilibrada. Então se eu perdi em algumas posições, perdi também como todos os mortais perderam. Todo mundo perdeu que estava investindo. Mas eu consegui me proteger bem. Então eu tô meio que perto do 0 a 0. Não tô, isso é maravilhoso dentro de um portfólio. 2022, eu tô perdendo lá fora, eu tenho investimentos fora do Brasil, em grande parte. Eu sempre gostei, né? Isso é uma coisa que vem de herança de tradição judaica lá dos meus pais, né? Não é meu caso, que não tem zero ligado em religião, mas assim, meu pai é um imigrante húngaro que teve que fugir da guerra, e ele sempre falava para mim, liquidez. Diferente da colônia árabe, que gosta de escritura, né? Então, escritura. Você tá num país que se virasse uma Venezuela, não vai acontecer, porque nós somos muito mais potentes do que isso, mas corremos risco. Se isso acontecer, o que acontece com o teu terreno, tua casa, tua propriedade? Loucura. Então, o que acontece se você tem liquidez? Muda tudo. Então, assim, é a hora da liquidez, é a hora da crise, por isso que o ouro cresce nesse momento, as pessoas vão procurar vamos dizer, os investimentos seguros, né? Então, resumo da ópera é esse, é equilíbrio, o cara tem que escolher o portfólio dele, ele tem que se equilibrar. Eu sempre falo para o jovem que o percentual de coisa, de risco que você possa ter, você juntou um certo capital, mas não tanto ainda, não arrisca mais do que 20% dele em renda variável, em bolsa, as coisas. Fica mais no papai e mamãe que você vai se dar melhor. Crise, Warren Buffett
Buffett, que é um dos que eu mais admiro no mundo, ele falava assim: meu pior investimento em ações levou 18 anos para voltar. Se a empresa é boa, um dia volta. E é a hora que ele fala outra coisa muito legal, que é o seguinte: a hora da crise é o momento em que o impaciente passa a receita pro paciente. O cara que tem paciência e tem estômago e sangue frio vai ficar quieto e não vai realizar o prejuízo. Então, pode dizer, o que você pode dizer assim: estou valendo menos, porque o papel que eu tinha lá do Banco do Brasil, ou da Petrobras, ou do qualquer empresa, ou da Ambev, tá valendo menos nesse momento, mas são boas empresas, eu acredito nela.